Iniciando mais um podcast. Hoje a minha convidada é a militante do movimento conservador na região de São Roque, Mairinque, Cacá Reis. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, André, tudo bem? Agradeço pela oportunidade. É isso mesmo, eu comecei aí pelo movimento conservador em São Roque, né? Hoje estou pela cidade de Mairinque com o meu coordenador Talice, né? Tenho 33 anos e venho aí com um movimento, não desde a época do Direito a São Paulo, que era a minha vontade, sempre fui simpatizante, participava ali ia ver eles nas manifestações e tal, sempre gostei bastante. E assim que se tornou o movimento conservador, eu pude fazer parte dessa família que eu tenho orgulho. E é isso. Bom, antes de começar, vamos anunciar nossa página no Facebook, Diálogo Podcast. O link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube. E também está na descrição meu Instagram e meu Twitter pessoal. Agora, começando, como você avalia a gestão das prefeituras da região de Mairinque e de São Roque, e, se possível, também de Araçariguama? Então, como eu sou natural da cidade de São Roque, né? Morei por muitos anos ali. Antes mesmo do movimento conservador, que tem, assim, por pauta de nós estarmos participando, né, ativamente das reuniões da Câmara, enfim, das sessões, né, da Câmara, antes mesmo de fazer parte do movimento, eu já me interessava por estar participando da gestão tanto de São Roque, tanto de Mairinque, né? E o que a gente tem visto ali principalmente na cidade de São Roque, é o monopólio em que a cidade vive, né? Onde você não tem empregos, se torna uma cidade dormitório, né? O prefeito de São Roque, ele é do partido do PSDB, onde vem muitos anos aí engessando a economia na cidade de São Roque, né? Mairinque, por sua vez, já decretou estado de calamidade muito antes mesmo do coronavírus, né? Já vem com dificuldades bem antes, e o que a gente tem visto ali, que tem um grande potencial na área industrial, porém o que acaba mesmo atrapalhando é a corrupção, né? Essa corrupção ativa dos que estão lá, tanto do atual prefeito e de todos os outros prefeitos que já passaram pela cidade de Mairinque, né? Hoje estou na cidade de Araçariguama, né? Estou morando na cidade de Araçariguama. Também é uma cidade com grande potencial industrial, existe sim um distrito industrial, só que se perde também na grande doença aí, que é a corrupção, né? Então a gente tem visto que entra ano, sai ano, e isso não vem mudando nos municípios. Eu queria muito estar falando bem das 3 cidades, né? Coisas boas, né? A gente até tem muitos lugares bonitos, mas que infelizmente não são bem explorados, né, na região. E o que o movimento conservador traz de projeto de país para os próximos anos? Para o país nacional, no caso? Nacionalmente. Mas também pode ser municipalmente, estadualmente, também pode falar um pouco também disso. Principalmente a gente está naquela fase de preparar, né, o indivíduo mesmo, né? Ele estudar antes mesmo de ter o desejo de se candidatar ao pleito, né? Então, assim, isso vem desde os trabalhos estaduais, municipais, até no âmbito nacional. Então, o que a gente tem visto aí é muita quantidade e pouca qualidade.
tá? Então, o que o movimento ele prioriza aí é a qualidade aos que venham aí ser possíveis candidatos, né? No caso na cidade de São Roque, terá sim um candidato pelo movimento conservador, que é o nosso amigo aí, Felipe Duarte, né? Ele é o coordenador de núcleo do movimento conservador de São Roque, e eu estarei assim o apoiando, né? Porque eu creio nisso que eu te falei, da qualidade e não quantidade. Então, eu sim tenho muito vontade de vir a me candidatar, mas eu prefiro, assim, apoiá-lo, porque eu confio, né, na pessoa do Felipe que ele é, no que ele vem crescendo aí no movimento e do trabalho que ele vem exercendo, tanto em São Roque e região aí. E como você avalia o mandato do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Então, Jair Bolsonaro não é segredo para ninguém, né? Para quem me conhece e visita ali o meu perfil, sabe que eu sempre, antes mesmo dele se candidatar, sempre me simpatizei com o presidente Jair Bolsonaro, antes pré-candidato na época, né? Enfim, hoje o que a gente vê é um grande engessamento, né? O presidente, infelizmente, ele está sendo engessado em algumas ações que ele se propôs a fazer e se propõe a fazer, né? Muitas pessoas cobram, até porque deve se cobrar sim, né? Tanto nós que somos apoiadores e pessoas de lá de dentro mesmo, né, do governo, de que o presidente deveria estar mais ativo no caso sobre as propostas mesmo, né, de estar fazendo aquilo que ele prometeu, né? Porém, a gente sabe aí que ele vem sido engessado por outros partidos, né? A gente sabe que a esquerda no Brasil ela é bem organizada e eu espero que a direita ela se organize de uma forma que possamos aí neutralizar a esquerda que vem tanto aí atacando ao Jair Bolsonaro. Lembrando que eu continuo apoiando, né? Embora a gente tenha os nossos... a gente pense algumas coisas diferentes um do outro, mas de outras pessoas, enfim. Mas eu continuo apoiando e até agora o que ele tem feito, para mim, está sendo correto. E como você avalia, agora falando mais do coronavírus, como você avalia o combate ao coronavírus feito pelo governador do estado, João Dória? Então, na verdade, já fizeram errado desde o início, né? Porque, naturalmente, a época sazonal de junho e julho já seria o pico da pandemia, né? Por que que seria? Né? As pessoas perguntam, Érica, por que que seria o pico da Covid? Pelo simples fato de que junho e julho é inverno, né? E aumenta as recorrências de problemas aí respiratórios, né? Bronquite, enfim. Eu mesma sofro com um problema de bronquite e sei que nessa época o tempo fica mais seco, o frio, né, vem a colaborar. E aí ele fez meio que tudo que pensado, né? Vamos aí dar uma relaxada em junho e julho, automaticamente esses números crescem e a gente aí pode vir com uma nova quarentena, né? Já que ele diz que a outra quarentena foi burra, essa seria a inteligente dele. Então, os números estão aí, nós não podemos comparar o Brasil em números e economia, na parte também de imunidade, porque nós temos uma alimentação diferente, né, de outros países. Enfim, nós não podemos comparar, porque o país aí tem 210 milhões de habitantes, né, como muitos dizem, mas já passou da Itália os números de mortes.
É óbvio que já passou, porque o Brasil tem 3 vezes a mais a população da Itália, né? Então são fatores óbvios, mas que algumas pessoas fingem ou não querem ver. E o governador de São Paulo me parece aí que faz com que essas pessoas pensem dessa forma, né? Então é complicado. E o que você pensa sobre um possível lockdown? Então, aí entra nessa parte aí que eu falei, né? Eu sou contra, totalmente contra, né, a paralisação total, porque nós vemos aí, com o exemplo de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, que vem fazendo um bom trabalho, né, na parte aí da pandemia mesmo, né, não tendo que fechar todo o seu comércio, trabalhando em horários reduzidos, enfim, estão se saindo bem, né? Eu sou totalmente contra, né? Mais uma vez reforçando, vamos sim, eu falo por mim, tá? Vou sim reclamar, vou atrás, se ocorrer em minha cidade algo assim, o governador decretar, eu vou contra esse lockdown absurdo. Jamais iria a favor, porque a gente sabe da dificuldade, né? Eu perdi meu emprego por conta da pandemia, conheço muitas pessoas que perderam o emprego, e existe um vírus muito maior aí que o vírus do corona, que é a fome, né? Então já vem aí batendo a porta e logo, logo nós vamos estar que nem o pica-pau, conversando com a fome. Então, sou totalmente contra. Para você, agora falando mais, voltando mais para falar de política mesmo, né, nacional, o que Sim. você achou da saída do ministro da Educação, o Abraham Weintraub? Na verdade, não foi nenhuma. Para alguns, né, para a grande mídia aí, eles falam sobre saída, né? Para mim foi mais um exílio mesmo, né? O presidente mandou ele para fora lá, para ele poder fazer o trabalho dele, ter mais segurança. A gente sabe aí quais são as é que assim, é complicado, né? A gente falar com certeza e dar nomes, né? Porque eu estaria respondendo por isso. Mas do meu ponto de vista, o presidente ele sabe o que está fazendo, é um grande ministro, né? Foi um grande ministro, executou o trabalho da forma que deveria ter executado. Mas se o presidente achou melhor assim, é porque boas novas virão aí. Eu creio que o presidente tenha uma carta na manga. E hoje de manhã, né, como agora, na tarde, no dia que estamos gravando, tivemos a prisão do Queiroz. O que você achou dessa prisão? Então, sobre a prisão do Queiroz, eu não tenho muito o que dizer, né? Porque assim, já havia sido investigado, né? E se é lei, se houve um processo, se estava já em andamento, se ele estava foragido ou não estava, né? Algo desse tipo, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Somente que a justiça faça o trabalho dela, que é muito difícil nesse país, e que se ele estiver devendo algo aí, né? Que pague pelo que fez, né? É o que a gente espera. E também recentemente, a ativista para o governo Sarah Winter foi presa. O que você achou da prisão da Sarah Winter? É um atentado contra a liberdade, né? Já que democracia, a gente tem tido uma dificuldade de cuidar da democracia, já que o conservador ele tem essa função, né? Não só de preservar nossas instituições, né? Reforçar nossas leis, mas também cuidar da nossa democracia. Então a gente eu falando por mim, eu me sinto tão bem
prejudicada, né? Eu me sinto prejudicada na forma de não estar cuidando da democracia, né? Não importa, né? Algumas pessoas aí falam, mas eu não gosto da Sara, não importa se eu gosto da pessoa em si ou não, né? A partir da hora que ela está manifestando de uma forma que não venha acarretar violência ao próximo, né? Que ela está ali só mostrando a liberdade de expressão dela, né? Deliberando ali, não tem porquê eu concordar com essa prisão arbitrária, né? Sou totalmente contra e estou muito triste mesmo com essa situação, né? Porque poderia ser eu, poderia ser qualquer um que estivesse ali também pedindo, né? Algo para seja lá o que for, né? Você vai lá na frente da prefeitura, você pede um melhoramento lá na sua rua, você é preso, né? Então é a mesma coisa lá. Eu estive em Brasília, né? Estive presente lá em apoio ao Bolsonaro semana retrasada e me coloco no lugar, né? E agora falando mais sobre o município que você reside, que é a Araçariguama, como você projeta um cenário de eleições desse ano para Araçariguama? Quem é o candidato favorito a vencer, na sua opinião? Então, é complicado porque Araçariguama ela passa aí por um momento bem complicado, né? Onde a atual prefeita vem respondendo por vários processos, né? Não tenho me aprofundado porque faz pouco tempo que eu estou aqui, mas estou por dentro de algumas coisas, já venho, né, pesquisando alguns processos da prefeita, né, onde o seu vice está agora exercendo a prefeitura aqui de Araçariguama. E aí a gente vê que o povo está bem desiludido, né? Inclusive, um dos candidatos que eu vi bem cotado aqui seria o Rodrigo Andrade, né? Que é pelo partido se eu não me engano, ele vai sair pelo partido do Patriotas, tá? Se eu não me engano. E também tem o partido do PSL aqui que está o apoiando, né? E vamos ver aí se ele vem com alguns projetos legais. Eu até estive em conversa com ele, porque eu acho que a gente tem que procurar saber aí quem, de repente, eu daria o meu possível apoio. E como você avalia a atual gestão da Prefeitura de Araçariguama, da Lilia Aymar e também do seu vice? Como você avalia a gestão? Então, no caso, a Lilia Aymar, ela não está exercendo mais, né, ao cargo da prefeitura. Quem está é o seu vice, o Joca, né? Pelo que eu vejo aqui, há muitas e muitas reclamações de dinheiros que têm vindo do governo federal e não está sendo passado para algumas obras, né? Ressaltando que nos meses anteriores houve um salto de 2 milhões a mais nas contas públicas aqui, né? Nos caixas da prefeitura. Então a gente vê assim para onde está. E agora voltando ao assunto mais federal, o que você achou da criação do novo Ministério da Telecomunicação? Então, muita gente falando nisso, né, por se tratar aí do Fábio Faria, né, por já ter sido de ter tido participações em outros partidos, enfim, ou até por ser parente, né, do Silvio Santos, enfim, né, paira aí uma conversa sobre isso, enfim, na minha opinião, que eu vejo aí, seria na parte de meritocracia mesmo, se o cara ele é bom no que ele faz, por que não dar uma chance?
né? Assim como foi no caso do Aras, né? A gente tem que ver pessoas e dar uma nova chance aí. Vamos ver no que vai ser, como eu disse e volto a repetir, eu confio aí no governo 100% do Bolsonaro. Agora nós vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. Para encerrar, a última pergunta: como você se tornou conservadora? Então, é que a corrupção no país, ela é bem generalizada, né? E tem como os três principais partidos aí responsáveis por isso, né? PMDB, PT, PSDB, né? Envolvidos em muitos escândalos, né? E há uma grande dificuldade em se expressar e se posicionar politicamente no Brasil, né? E assim, eu já venho há alguns anos me posicionando na parte política, né? Aonde eu tenho participado, né, ativamente, tanto participei, né, do impeachment da Dilma e do Fora Temer, né? Esse meu interesse por política é bem simples, né? Seria o fato de que aqueles que não se interessam por política são governados pelos que se interessam, né? A minha visão se encaixa ao conservadorismo, já que não sou adepta a revoluções, por pensar que a revolução é um rompimento das instituições sociais, né? Como família, religião, né, propriedade, não seria viável, né? A radicalização e extremismo ou mudança pode gerar essa ruptura. Eu também não sou simpatizante a ideias reacionárias, né, por pensar não ser efetivo essa volta ao passado, sem respeito ao que vivemos, né? O conservadorismo me chamou a atenção em muitos quesitos, né? Inclusive viver e ter o pé no chão. Onde vivemos o realismo do hoje, né? Sem que me perca na utopia do que poderia ter sido ou do que haverá de ser, né? O conservador, eu falo por mim, né? Sempre vive um momento e tenta entender o porquê das coisas serem como são, né? Respeitamos e consideramos as instituições, né? Os costumes, tradições, leis, enfim. Ao contrário de que pensam e falam, né? O conservador não fica parado e estagnado no mesmo lugar. O conservador tende a reformar o que não está bom e que provavelmente seria melhor. Ele estuda para isso. Né? Reformamos e não destruímos, ou seja, o que se possa avançar pela evolução, né? E não pela revolução, né? Nada a ver que o conservadorismo é um estilo de vida para mim, né? É uma visão de mundo, gosta de viver a realidade, né? E há o preconceito, sim, ao conservadorismo, né? E se limita a nos acusar de autoritários, né, protecionistas, estatizantes, antidemocráticos, né? E isso não é verdade, né? Pelo contrário, o conservador, eu, no caso, defendo as liberdades individuais, os direitos fundamentais e o livre mercado, né? Resumindo tudo isso aí, é que a gente precisa preservar nossas instituições, né? Reforçar as leis e cuidar da democracia, né? Então, chegamos ao final de mais um episódio número 16. Antes de terminar, gostaria de falar alguma coisa, Eric? Encerrar? Eu queria agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade e parabenizar, né, você, André. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas aí no final eu me soltei. Gostaria também de mandar um abraço pro coordenador regional Dylan, né, Dantas, o meu coordenador, o Talice, e ao coordenador de São Roque, o Felipe Duarte. E a Thaís também do movimento aí de São Roque. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio número 16. O link da página está na descrição, meu Instagram e meu Twitter pessoal também.
Então é isso e tchau.